E eu não sei se você já passou por uma situação onde você está num lugar que inclusive é familiar a você, é um lugar que você frequenta ou que você fica por muito tempo. E, e aí nesse lugar você tem pessoas que convivem com você nesse lugar. E aí você sente um pouco de, eu diria assim, um incômodo um pouco grande com determinados comportamentos, ou determinado comportamento, de determinada pessoa que está nesse ambiente. E aí você fica um pouco. Como você está num processo de autoconhecimento muito grande e você sempre toma esse cuidado de não julgar, de não se colocar nesse movimento de olhar o outro com desprezo, mas olhar o outro como forma de aprendizado. Olhar o outro para entender por que determinado comportamento pode estar mexendo com você. E aí esse é o grande desafio, eu acho. E o tempo todo quando a gente fala de autoconhecimento, o tempo todo a gente está buscando dentro da gente as respostas, né? E tudo bem. O que acontece é que às vezes, o que acontece aqui fora, o que determinada pessoa faz, o que, o que você sente a respeito daquilo, também é um movimento de autoconhecimento. Então, às vezes tem coisas que a gente não consegue trabalhar só olhando pra gente, mas a gente tem aqui as oportunidades, as situações e as outras pessoas para poder, através desse espelho que a gente consegue, que quem está no processo de autoconhecimento sabe que aqui fora é o espelho daquilo que você às vezes precisa trabalhar dentro de você, então você fica aberto a estar compreendendo e aí não só se incomodando com isso. Né? Então, por exemplo, se você passa por alguma situação na sua vida que uma pessoa perto de você se comporta de determinada forma e você não acha tão legal isso, tem duas coisas que acontecem muito, né? Uma, você fica triste por ver isso, porque às vezes é uma pessoa que você gosta muito, e aí você fica triste por ela se comportar daquela forma que não demonstra um certo cuidado por ela mesma. E aí você, quando você tá se cuidando, você olha isso, você fica um pouco, né? Eu não sei nem que sentimento é, não é um lamento, é uma tristeza, porque se nós todos estamos conectados numa rede, principalmente com aqueles que estão perto da gente, a gente, de certa forma, se a pessoa não tá bem, não tá se olhando e se cuidando, a gente também sente isso, né? E por outro lado também, além dessa coisa de a gente ficar um pouco triste com isso, né? Porque está perto da gente, porque é uma pessoa que a gente ama e porque também nos toca e nos influencia, a gente também tem que olhar por aquele lado de que o que aquele comportamento fez eu sentir, que eu preciso, de repente, se eu conseguir visualizar muito facilmente o porquê aquela pessoa faz aquilo, talvez eu me identifique com isso. Quando eu não entendo, ok, não tenho uma identificação comigo. Mas se eu sinto alguma coisa, eu preciso olhar. Né? Então, se de repente você viu uma pessoa falando alguma coisa com relação a dinheiro, que ela não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, ou da saúde dela, que é assim mesmo, ou se ela começou a falar do noticiário da TV e que ela está revoltada porque o jogador ganha mais do que ela aceita que ele deveria ganhar. Enfim, são tantas coisas que acontecem e aí a gente fica observando isso e fica tentando entender por que aquilo me incomoda, por que aquilo me causa um desconforto. Talvez porque a gente tenha também comportamentos, ou teve em algum momento comportamentos iguais como essa pessoa tem. E aí a gente fica o tempo todo se policiando para que a gente não cometa, não entre nessa energia, né? E aí é um ensaio, é um treinamento todo dia, né? Eu ouço muito a questão do orar e vigiar, não só no apelativo religioso, mas a religião também. As religiões têm muito a ensinar pra gente, mas não levando por esse lado religioso, mas pelo lado do orar e vigiar como um treinamento de vida, para que eu possa, de certa forma,
entender como eu funciono, enxergar as minhas limitações e olhar com compaixão para isso. E poder me melhorar diante disso. Então, o que o outro faz que te incomoda muito é olhar por esse lado da compaixão, do entendimento, se aquilo tem alguma coisa a ver comigo ainda que eu preciso trabalhar. Ou se você também não tiver mais o que fazer, não entender qual é a saída dessa questão dessa pessoa, é porque não te cabe a solução disso. Então, e tá tudo bem, ok? A gente tá aqui para, talvez, investir a nossa energia em outras coisas. Então, eu sei que é muito difícil, porque eu já passei por isso. E quando são pessoas que a gente ama de verdade, é muito mais difícil, porque de certa forma a gente tem uma boa intenção de querer ajudar, mas às vezes existem bloqueios muito fortes e talvez não esteja na nossa alçada quebrar esse muro e entrar e invadir o campo dessa pessoa, porque talvez ela não queira isso. E tá tudo bem também. Talvez ela não queira a sua ajuda. E tá tudo bem também. Então o fato é que a gente de repente está sendo convidado a investir energia em outro lugar, em outro processo. Então, ao invés de você ficar querendo resolver o problema das pessoas, resolve as suas questões primeiro. Essas sim, dependem de você. E você tem total controle e alçada e comando sobre esse universo. Gratidão.